Então, no capítulo 13, do verso 36, alguém pode ler para nós o versículo 36 e 37, só para a gente relembrar? Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Irmãos, você percebeu alguma coisa de diferente no texto? Não? Porque às vezes a gente lê assim rápido, e qual é uma das preocupações? É interessante a gente ler a Bíblia, a gente fazer leituras diárias. É interessante, é bom e importante, a gente sempre fala isso, né? A leitura da Bíblia busca, nossa, para com Deus é questão de sobrevivência. Mas a questão é que às vezes a gente apressa muito na leitura e fica muita coisa para trás, porque a Bíblia é muito rica, muita informação, e acaba ficando para trás e acaba perdendo um pouco a essência. Alguns perceberam alguma coisa nesse texto, nessa leitura? Ou é isso mesmo? Então vamos lá. Olha, eu vou ler nessa tradução aqui, olha. Porque na verdade, tendo Davi o seu tempo servido conforme a vontade de Deus, por isso que era um homem segundo a vontade de Deus, nós lemos semana passada. Por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, sendo ele, pecando ele e tendo os seus erros? Vocês se lembram disso? Por que era? Porque Davi fazia tudo que Deus queria. Ele fazia, não ficou nada que Deus mandou Davi fazer que ele não fez. Então, diz que era alguém segundo o coração de Deus. Tinha seus erros, tinha seus defeitos, mas a vontade de Deus era executada. Deus mandava e ele fazia. Ele era chamado, considerado alguém segundo o coração de Deus, segundo a vontade e os desejos de Deus. A vontade de Deus se cumpria em Davi. E é por isso que Jesus, quando ele estava falando a respeito de Davi, ele disse que estava ali alguém que era maior que Abraão, disse que alguém que era maior que Davi. Por quê? Porque assim como a vontade de Deus se manifestava na vida de Davi, você pode ver, nenhuma vez se viu na época de Davi os céus abertos. E nenhuma voz soou dizendo, esse é Davi em quem eu tenho prazer. Mas Jesus se ouve 3 vezes. 3 vezes os céus abertos e uma voz dizendo onde todos podiam ouvir, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por isso que está querendo dizer aqui, adormeceu e viu corrupção. Então, algumas expressões, quando se fala adormecer, como por exemplo, quando Jesus estava indo... Ele morreu, que é isso? Isso, que ele morreu. Porque quando se fala adormeceu, essa expressão era usada para os justos, para aqueles que temiam a Deus. Mas alguns também na época tinham uma certa dificuldade de entender. Porque se lembra quando Jesus estava indo, lá no capítulo 11, ele estava indo para ressuscitar Lázaro? E Jesus querendo mostrar para os discípulos que Lázaro não havia morrido na morte espiritual. Mas ele tinha morrido, mas aquela morte do justo. E ele falou assim, não, Lázaro está dormindo. E ele fala assim, mas Lázaro está dormindo. Até que Jesus foi bem claro, não, Lázaro morreu. Aí eles entenderam que Lázaro tinha morrido. Mas até então, Jesus queria mostrar a outra morte, a morte daquele que descansa no Senhor. Né? Simplesmente a morte do corpo físico. É por isso que usa essa expressão. E Davi, ele dormiu. Né? Algumas expressões, descansou com seus pais, o descanso do justo. Né? A morte é o descanso do justo. Para o ímpio é o começo da canseira, mas para o justo é descanso. E até aqui tudo bem? Então foi posto junto com seus pais, isso era um costume. Isso, não sei se os irmãos sabem, mas era um costume também de alguns que foram antes de nós, bem na época de Lutero. Isso era honra para eles. Honra para esses aqui era, por exemplo, quando seus pais morriam, eles eram sepultados juntos. Para eles era uma honra. Na época de Lutero, um pouco para frente aí, um pouco antes, um pouco depois de Lutero, mas nesse meio tempo aí, a honra para pregadores do Evangelho, isso era uma honra. Não pode ficar tranquilo que eu não vou pedir isso não. Era sepultar do lado do, por exemplo, o altar está aqui, sepultar o sujeito aqui, sepultura dele. Era uma honra para qualquer pastor, para qualquer evangelista, para qualquer pregador. Era honra para ele sepultar do lado do corpo. Então era uma honra para ele.
Então, até essa tarde eu estava lendo a respeito de um homem, de mais de um deles, né, das histórias da época, dos historiadores, que ele morreu e o seu corpo foi sepultado ali junto ao púlpito da igreja, como era o desejo do coração dele. Pode pensar assim, será que os irmãos não ficaram meio assombrados? Não. Quem é de Deus não fica. Quem é de Deus não fica. A pessoa que não tem Jesus no coração, ela, né, olha para essas coisas. Ah, assombração. Né? Esse é demônio, tem que mandar embora. Mas assombração, essas coisas aí. O Satanás quer fazer umas gracinhas por aí, né? Umas manifestações assim desse tipo. Mas assombração, essas coisas não existem, tá bom? Em nome de Jesus. E ele dormiu e foi posto junto com seus pais. E aí está escrito, olha, e viu a corrupção. Então você percebe que quando Davi está falando a respeito daquele que não viu a corrupção, Davi não estava falando a respeito dele, né? Lá no capítulo, onde nós lemos semana passada, você lembra? Então Davi não estava falando a respeito dele. E agora quando, por exemplo, se fala a respeito de Davi, Davi ele dormiu, morreu na morte dos justos, né? Descansou, foi posto com seus pais, mas Davi, o que aconteceu? Olha aqui, no final do versículo, ele viu a corrupção. Não vê a corrupção no sentido de ver coisas erradas, não nesse sentido, mas a própria decomposição do seu corpo. Davi teve que o seu corpo entrou em decomposição, como qualquer pessoa normal, natural. Isso é comum, né? Mas olha só, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Aí entra naquilo que eu estou falando para você. Jesus não viu corrupção? Puxa, uma das coisas que mais Jesus viu, né, no mundo foram pessoas corruptas. Mas corrupção no sentido do seu próprio corpo. O seu corpo não entrou em decomposição, o seu corpo não sofreu dano nenhum. E assim como diz a palavra, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Nenhum. Então, Jesus ele estava ali, foram desconjuntados sim na cruz do Calvário, mas para que se cumprisse a palavra, os seus ossos, nenhum deles foram quebrados, né? E então, assim, até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Então, lembrando os irmãos que aqui Paulo entrou na sinagoga, pediu silêncio para os judeus que estavam lá, e para que ele pudesse falar, porque era costume dos judeus que depois do culto normal, lembrando o culto, né? Vocês lembram? O culto começava com salmos, alguém dava abertura, bem parecido com o nosso aqui. Alguém dava abertura no culto antigamente, e depois tinha os salmos são cânticos, né? Depois tinha a ministração da palavra. É bem parecido com o nosso culto aqui, bem com a liturgia, né? Com a sequência, bem parecido. E, então Paulo aqui ele estava falando, e era um costume também, né? No capítulo 2 de Atos mostra Pedro também falando a respeito disso. Então sempre quando eles iam falar, eles falavam a respeito dos antepassados, do plano de Deus, do propósito de Deus. Deus tirou eles da escravidão. Eles sempre falavam, apontavam para os que estavam lá. Por que eles faziam isso? Porque assim como nós também já falamos, as coisas do Antigo Testamento são sombra daquilo que aconteceria no Novo. Então, para entender o que está acontecendo aqui, a gente tem que muitas vezes ir lá na história, como a gente faz hoje, né? Como a gente faz hoje. Feriado do que é hoje? Ah, não sei que eu vou folgar. Feriado do que é semana que vem? Semana que vem não, daqui a alguns dias, né? 12 de outubro, feriado do que é? Então, para a gente saber, às vezes a gente tem que ir lá na história, embora tem muita, isso sim, tem corrupção desses negócios aí, né? O pessoal corrompe tudo, principalmente quando passa por Roma, né? Mas enfim, a gente tem que ir na história para saber o que acontece. Aqui é a mesma coisa. Eles iam lá na história dos antepassados, lá nos patriarcas, muitas vezes, para expor alguma coisa do tempo deles. Tá bom? Aqui tudo bem? Então, só uma pergunta, por exemplo, igual lá no passado também era mais ou menos isso aqui também, é igual um culto, né? O pessoal se reunia na igreja lá e tal, lia a palavra, cantava os louvores, e assim por diante até o dia de hoje. A diferença é que, por exemplo, depois dos salmos, o responsável pela sinagoga, ele pedia para alguém, se tinha alguém que tinha alguma palavra de exortação não é repreensão, exortação é encorajamento. Se tinha alguém com a palavra de exortação, alguma palavra que pudesse, algum testemunho, alguma coisa para encorajar o povo. A diferença é essa. Eles selecionavam alguém para estar pedindo a palavra. Particularmente tem praticamente a pessoa certa. Alguém chamou todo mundo para a palavra, para a teologia, escala do louvor está ali atrás. Você tem ideia mais ou menos daquilo, entendeu? É claro que a cartilha não é essa, vai falar sobre isso e aquilo. Então vai orar a Deus e Deus vai dar. Como louvor.
E fala assim, ó, semana que vem, deixa eu ver quem é que tá. Ligar para ela e falar assim, esse. Deus, Senhor, vai falar o coração dela, ela vai apresentar o louvor diante do Senhor. Nós vamos estar juntos nisso. Mas a diferença é que naquela época, nossa, como testemunho para nós, faz uma palavra e vai. Eu já dei esse segmento, o costume deles, antigamente, na época. Naquela época lá ainda, por exemplo, o Espírito Santo não foi derramado ainda, né? O Espírito Santo foi derramado no meu povo, foi da morte de Jesus Cristo, né? Não é isso mesmo? Em Atos capítulo 2, fala a respeito disso aí, mas aqui, por exemplo, no capítulo 13, já está bem, é uma coisa bem avançada, né? Está bem, já há algum tempo já houve esse derramamento. Agora, só que os costumes, por exemplo, dos judeus na sinagoga, por exemplo, era costume de sempre. Todo sábado eles iam na sinagoga para aprender. Todo sábado eles iam na sinagoga para aprender. Era costume. Sábado, que dia que é hoje? Sábado, vamos na sinagoga. Hoje alguém vai estar lá ensinando a palavra. Continuam até o dia de hoje, né? Eles não mudaram seus líderes assim, sabe? Essa questão. O Pentecostes não alterou o estilo deles de cultuar. Para eles também Jesus não teve influência. Não teve influência. Mas os cristãos, aqueles que estão de evangelho, interessante, eles carregam isso, né? Bom se a gente tivesse essa cultura, né? Cultura de adorar, cultura de chegar em casa, depois do culto, vou meditar na palavra, ver o que foi falado por mim, vou ficar meditando nos cânticos de hoje, como é que foi, como é que Deus falou comigo, no final do culto, né? Hora antes de eu dormir, né? Meditar um pouco naquilo que eu ouvi, naquilo que eu falei. Mas muita coisa a gente deixa para trás, né? Muita coisa a gente deixa para trás. Tudo bem? Então ele continua falando, Paulo aqui ele continua falando a respeito, né, de Jesus no versículo 37, aqui eu coloquei o versículo 36 e 37 junto. Mas olha só que interessante, irmãos. Abra aí em Atos capítulo 2, no verso 29. Atos 2, do 29 ao 31. Vamos ver o que está escrito lá. E se você encontrou, você pode ler, tá bom? Do 29 até o 31, aí no capítulo 2 de Atos. Veja só como essa conversa tem assim uma semelhança. 2 de 29? Isso, 2, 29 ao 31. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então aqui ele está sendo um pouco mais claro. Então aqui, quem é que está falando? Né? Esse é o discurso de Pedro. Pedro está falando sobre esse assunto. Então eles tinham, quando eles iam trazendo uma palavra, eles tinham praticamente quase como um padrão, era quase como um costume. Você vê a morte de Estevão, Estevão falou sobre todo mundo. Estevão falou sobre Moisés, falou sobre Davi, falou sobre José, falou sobre... Estevão foi falando. Então, é interessante, né? Eles carregavam isso com eles. Então Pedro aqui ele estava falando, Pedro aqui deixou um pouco mais claro, né? Pedro aqui estava falando a respeito de que Davi, né, morreu, e sua sepultura está lá, mas só que é interessante que quando Pedro expõe isso, né, às vezes tem pessoas que acham que Davi foi só um rei, né, e alguém assim desse tipo, mas Davi era profeta também. Davi, por várias vezes, Deus levantou ele em profecia, coisas que ele falava, ele nem tinha ideia, nem era da época dele, não era do tempo dele. Salmo messiânico, como o Salmo de número 22, é um salmo que conta. É interessante, quando a gente fala assim, a respeito de Isaías, a respeito de outros profetas, fala a respeito de acontecimentos. Mas quando a gente olha para Davi, a gente olha para o Salmo 100, o Salmo 22,
22, o sujeito tem falado do sentimento de Jesus na cruz. Uma coisa muito íntima. Uma coisa que só o sentimento de alguém que ia morrer crucificado daqui a tantos anos, centenas de anos. Coisa que só Deus pode saber. Para quem ele ama, para quem está próximo dele. É uma coisa íntima dele. O Salmo 22 é isso, né? O Salmo messiânico, o Salmo que fala a respeito do sentimento de Jesus na cruz. E é interessante nessa essa exposição de Pedro, quando ele fala a respeito de Davi. Mas vamos voltar lá para o capítulo 13, capítulo 13 de Atos. E eu vou ler para você, em Romanos, no capítulo 1, 13 de Atos, a gente já volta aí. Vou ler para você em Romanos, capítulo 1. Diz assim, olha, Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Davi em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que se usava essa expressão, a gente pode entender, Jesus filho de Davi, descendência de Davi, geração de Davi, genealogia, aquela árvore, aquela que tem lá no começo do Evangelho de Mateus, e aquela fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, aquela árvore, aquela ligação toda, né? Ele era da descendência de Davi, ele era da genealogia, por isso que se usava a expressão também, né? Filho, né? E é por isso que Jesus, ele, até mesmo aquelas coisas que muitas vezes não se entende, que os judeus, embora estivessem com os olhos fechados, mas você se lembra quando Jesus estava falando a respeito de Abraão, lembra? A respeito de ser filho de Abraão, descendência de Abraão? Então, lá os judeus, eles tinham dificuldade de entender algumas coisas que Jesus falava. Mas Jesus usava muito essa colocação para encaixar as coisas aí, para que eles pudessem, de certa forma, compreender melhor, mas mesmo assim, às vezes eles tinham algumas dificuldades. Certo? Tudo bem? E aí, tudo bem? Fale agora ou fale daqui a pouco. Então, irmãos, o versículo 38, tem algo aqui que eu gostaria de comentar. Versículo 38, alguém pode ler para nós? Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncio remissão de pecados por intermédio é católica, mas é muito boa. Eles que não sabem usar, mas é boa. Versículo 38, né? Seja-vos, pois, irmãos, notório, varões e irmãos, que por esse vos anuncia a remissão de pecados. Alguém pode comentar alguma coisa sobre isso ou não? O que ele está querendo dizer sobre esse assunto? Fique à vontade, irmão. O que Paulo está chamando a atenção aqui? Que por este, quer dizer, Jesus Cristo. Está apontando para Jesus. Então, através de Jesus, nós temos uma remissão do nosso pecado, não é isso? E isso é a chave isso é a riqueza de tudo, vamos chamar assim. A preciosidade, por exemplo. E por esse vos anunciar a remissão de pecados. O que seria a remissão? Primeira coisa, vamos mais simples. O que seria um pecado? Alguém que tem alguma definição assim, de pecados? Eu acho que é pecado, que acho que não é pecado. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas, às vezes, que perguntam assim pra gente, no trabalho acontece muito isso. Eu falo assim que a gente trabalha com todo tipo de pessoa, né? E às vezes tem pessoas assim, principalmente pessoas que não são cristãs, elas chegam assim e perguntam pra gente, porque às vezes tem mais a homem do que a Deus. Então chega e perguntar assim pra gente, então, eu estava querendo conversar com você um pouquinho. Pode ver que vem bronca.
Eu não falo assim porque eu nem grande coisa. Deus sabe o que é? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Você acha que tem alguma coisa de errado? Você acha que pô, você está incomodando? É problema. Você está incomodando. A pessoa já não está em paz com aquilo que fez. Então, às vezes, espera uma palavra de conforto, uma palavra de não, acho que não é certo. Gente, que acontece isso aí. Às vezes espera alguma coisa assim. Não vai ver, nada a ver. Às vezes pela amizade, né? Natan, eu vou ser amigo de Jesus há algum tempo, na construção do templo. Imagina, Natan, vai lá, constrói o templo. Deus é contigo. Claro que Deus era com ele, mas não era para construir o templo. Então tem coisa, né? Cada coisa no seu lugar. Então, às vezes a pessoa fala assim, porque no mundo, as pessoas que não têm a Jesus, elas não têm o Espírito Santo. O que cobra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eles têm a consciência. Às vezes a consciência deixa o sujeito do meio para fazer tal coisa e arrumar. Então, se ele está aflito e fala alguma coisa, porque aquilo não está trazendo paz de coração dele. Você pode pensar assim, mas e, por exemplo, se o sujeito faz e ele está em paz? Seria muito problema. Aí a mente cauterizar. Já está morto. Aquilo que pendia para o lado do Senhor. O Espírito Santo cobra, mas ele já não consegue identificar a voz, não consegue ouvir a voz pela distância que ele está do Senhor. Não é que o Senhor deixou de falar, mas pela distância, a pessoa já não consegue ouvir. Porque normalmente a gente ouve porque está perto de nós, mas quando está longe, a gente não ouve mais. Ah, Deus parou de falar comigo. Não parou. Continua falando. Só que a pessoa deixou de ouvir, sim, por causa da distância. Lembra aquilo que a gente comenta? Que a gente sempre lê no livro de Salmos, Deus revela seus segredos para os filhos. Revelar segredo é puxar na orelha. Agora, se o filho está lá do outro lado, ele já dá um grito, tem que contar um segredo para mim. Se você não é segredo, você vai tocar trombeta. Segredo tem que estar perto para fazer aquele comentário íntimo, né? Segredo é aquela coisa de aproximação. Você só conta segredo para quem você confia, para quem você tem uma certa intimidade. Não é segredo para os língua de trapo, né, irmão? Então, para aqueles, né, que falam mais que, né, tudo. A gente vai ver uma ministração do Lógico Duarte sobre isso aí, no final do mês, sobre, sabe? Aquela linguinha afiada que, meu Deus do céu. É uma irmã que saiu da igreja dele exatamente por isso, né? Alguns comentários assim. É bem interessante, muito interessante. Eu vou assistir desses dias, tenho certeza que você vai ser abençoado através daquela ministração. Mas então, irmãos, voltando para cá, voltando para a palavra, que por esse vos anuncia a remissão de pecados. O que seria o pecado? A desobediência. Desobediência à palavra de Deus é um dos maiores pecados. Você faz algo que não é de agrado ao coração de Deus. O conceito de pecado está dentro disso, tudo aquilo que não agrada a Deus. Em si não é um ato, é o ato que não agradou a Deus. Acho que Deus seria o que dita o que é o pecado, o que não é o pecado. Agradou a Ele, não é pecado. Desagradou, é pecado. Pode falar, Dani. Mas alguém tem alguma definição do pecado? Muitas linhas de pensamento a respeito desse assunto, né? E existem muitas linhas de pensamento. E se encaixa nisso, exatamente nisso que os irmãos comentaram. Se encaixa exatamente nisso. Outros usam a expressão e termo, mas de certa forma é desagradar a Deus. Deus falou aqui e você jogou lá. Mas aquilo que nós comentamos sempre, porque Deus não dá condição? Deus sempre dá condição para que a pessoa acerte, irmão. Isso é fato. Deus sempre dá condição e suporte para que a pessoa venha acertar, para que a gente venha acertar. Então, se eu erro o alvo, ou se eu, vamos supor assim, tenho dificuldade de identificar a vontade de Deus, aquilo que a gente sempre comenta, Deus muitas vezes ele se manifesta das maneiras mais simples, a gente ignora isso. No nosso tempo que nós estamos meditando na palavra, muitas vezes Deus quer falar conosco através desse momento, às vezes através da oração. Diferente, irmão, eu quero fazer uma observação, diferente de eu orar, porque quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Mas a fala, quando, por exemplo, você está conversando com alguém, não é só você que fala. Você fala e você ouve, seu diálogo. Você fala e ouve. Agora tem aquele tipo de oração, o sujeito ele faz uma lista, assim, ele vai orar, só uma lista como. Aí depois que ele ora tudo aquilo, então a lista já acabou a lista. Aí ele fala amém, levanta e. Mas espera aí.
parece que fica uma coisa assim vazia. A pessoa não dá aquele tempinho a mais assim para o Espírito Santo trabalhar no coração dela, para mostrar muitas vezes a vontade dele para a pessoa. Fica aquela coisa assim meio que vazia. Ela fala, mas ela não ouve. Fala com Deus, mas não tem uma resposta. A resposta parece que ela fica difícil de chegar na pessoa. Fica difícil. Porque Deus, para ter acesso à resposta de Deus, a gente precisa ter assim, uma sensibilidade para ouvir a voz dele. Para ouvir a voz dele, para estar próximo dele, a gente tem que, assim como os irmãos comentavam, né? A gente tem que estar fazendo a vontade dele, para que a gente possa estar sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele tem sentimentos, ele se retira também quando algo desagrada a Deus, quando vem o pecado, ele se retira. Salmo 51 fala disso. O salmista clamou por isso, para que Deus não retirasse o Espírito Santo dele. Ele sabia o peso que era isso. Então, uma coisa, a gente não ouve a voz de Deus, rever aí os nossos valores, onde nós tropeçamos e nós caímos, onde vamos rever algumas coisas da nossa vida, porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Amém? Está aqui tudo bem? Tudo bem, pecado. Agora, remissão, esse que nos anuncia a remissão dos pecados. O que seria, irmão, remissão? Os irmãos têm por ideia remissão. Seja um perdão. Alguns de nós têm mais assim alguma colocação. Fica à vontade, irmão. Vamos ficar na família. Eu literalmente estou entrando. O que vem a ser remissão? Para entender. Uma limpeza? Remitos? O que vem a ser? Muitos expressão redimidos. Assim, o que significa remissão? Tem palavras assim que eu acho interessante pegar o dicionário para que a gente ver exatamente o que esse cidadão que ele diz a respeito de remissão. O dicionário bíblico diz assim, olha só. Na antiga nação de Israel, a remissão era um instrumento para controlar, né, a escravidão e a dívida da pessoa. Então diz assim, olha, o escravo deveria, o escravo ele deveria, isso em todos no 7º ano, o escravo ele deveria ser liberto no caso de ele não ser liberto, né, a orelha dele era furada. Por isso que alguns usam essa coisa assim, sabe, de brinco, house de brinco, pôs brinco, furou a orelha, mas Deus, essa coisa, exatamente por causa disso. Aquilo que a gente comentou, está escrito, tudo bem, eu quero saber para quem está escrito, por que está escrito isso. Era algo da época, era algo. Então eu tenho que saber para quem está escrito para eu saber se é para a minha vida ou não. Mas olha só, a orelha do sujeito era furada, né? Quando ele ia permanecer na condição de escravo, e era um sinal de servidão perpétua, servo para sempre. E era a marca do escravo, era essa. Assim como existe, por exemplo, a marca. Você lembra da marca daquele que era de Deus, daquela separação, a circuncisão lá na frente, né? O que era de Deus era separado. Então o escravo, ele também existia existia uma marca nele. Olha só, alguns reis, eles trabalhavam, eles usaram isso falando de Deus, né? Mas alguns reis, eles usaram essa remissão. Olha só que interessante. O rei da Pérsia, o rei Assuero, ele fez uma remissão. As várias versões, elas trazem, por exemplo, os termos de alívio, quando se fala em remissão, ou um repouso, né? Um descanso. Mas olha só, para toda a província, em homenagem ao seu casamento, quando o rei Assuero casou com Esther, provavelmente ele tenha declarado como nulas certas dívidas e impostos, né? Libertando também certos prisioneiros, e Assuero fez isso quando ele se casou com Esther. Então, de certa forma, o que ele fez? Ele redimiu, ele perdoou, né? O SPC às vezes não redime não, né? Caduca, mas né? Daquela coisa, depois complicado. Vou falar aqui. Senhor, só voltando a respeito do escravo, ele era liberto por 7º ano. Né? Essa condição de furar a orelha é quando ele, por si, esse dia podia servir o seu senhor. Permanecer na escravidão. Ele era liberto no 7º ano. Daí,
si decidia permanecer naquela casa. Aí era furada a lei. Né? Olha só, continua dizendo aqui. Então a única remissão, isso no Antigo Testamento, quando a gente fala em remissão. Agora olha só que interessante. Você pode pensar assim, quem foi o primeiro redimido no Novo Testamento? Primeira remissão no Novo Testamento. Parece que não, mas a primeira remissão no Novo Testamento foi de Barrabás. O primeiro salvo, pela graça, foi lá o ladrão na cruz, né? E a primeira remissão foi de Barrabás. Por que Jesus fez ali? Aconteceu porque algo estava profetizado para Jesus já. Então, de certa forma, alguém ia ter que ser livre, né? Foi Barrabás. E no Novo Testamento, a remissão, ela é mencionada, a de Barrabás, que foi libertado no lugar de Jesus. Era para Barrabás morrer. Barrabás aprontou lá e deveria morrer. Ele estava preso para depois morrer. Mas Jesus, de certa forma, tomou o lugar de Barrabás, porque Jesus foi crucificado. Então, a primeira remissão que a gente encontra no Novo Testamento é a remissão de Barrabás. É uma coisa muito interessante, né? Uma curiosidade. Então, entre tantas palavras assim, a remissão é uma libertação. Uma libertação. Quando alguém, por exemplo, paga uma dívida tua, como diz lá, através do apóstolo Paulo, a cédula foi rasgada. A cédula que era contra nós. A dívida que existia foi rasgada. 1 João 2,1. O advogado se levantou e advogou a nossa causa, justificou cada um de nós. A gente tinha tudo isso de negro mesmo, no passado da nossa vida, mas Jesus, mas isso, irmãos, tem a condição também. Jesus perdoou, então tudo bem. Tá, claro, se obedecer a palavra também viver bem na terra e eternamente. Mas tudo na Bíblia é condicionado, se nós obedecermos a palavra. Vocês lembram lá que a gente sempre lê a respeito desse assunto na Santa Ceia, você lembra? A respeito de quando o sangue de Jesus nos perdoa? Claro que a gente tem que estar em comunhão com Deus, mas se nós também estivermos em comunhão com os irmãos, uns com os outros, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Caso contrário, tem um monte de peso nas costas. Tem um monte de peso. Então tudo na Bíblia é condicionado. Tudo na Bíblia é condicionado. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Fique à vontade, irmão. Tudo bem? Então, e de tudo que pela lei... Alguém pode ler para nós o versículo de número 39 até o versículo 44? E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado por ele e justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. E, saído os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé, os quais, falando-lhe, os exortavam a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, só uma questão, irmãos. Aqui, olha só, nós falamos a respeito de remissão, mas olha só, e tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, ou seja, por ele é justificado aquele que crê. Ou seja, se a gente não crê em Jesus, se a gente não crê na palavra, ou se a pessoa não crê na palavra, e na verdade, irmão, não existe justificação nenhuma. Se a pessoa não crê na palavra de Deus,
assim como ela é, porque Jesus falou que nós precisamos crer assim como diz as Escrituras, não como nós queremos crer, mas assim como está escrito. Se a partir do momento que a pessoa ela não crê na palavra de Deus, não tem remissão, não tem justificação, então, tudo na verdade está condicionado. Então nós precisamos ter a palavra de Deus, irmãos, como algo absoluto na nossa vida. Aquilo que nós sempre comentamos. E eu dependo dessa palavra para sobreviver. É como se a gente estivesse em alto mar. Só tem um instrumento na mão para você ter uma direção para você chegar até a firme. Só tem um instrumento na mão. Então o que você vai fazer? Você vai deixar jogado em qualquer lugar? Não. Cuida bem para isso aqui, amém? Através disso aqui eu vou ser salvo. Então a Bíblia é a única coisa, a única fonte que nós temos para a salvação. É a palavra de Deus. Mas a pessoa fala assim, não sei que eu não acredito muito, não está escrito, mas não acredito muito, não. Não, pô, está lá em alto mar. O instrumento aponta para tal lado. Não. É a Bíblia. Você fala assim, esse aqui está apontando para esse lado aqui, mas eu não acho que eu fui por aqui não. O que acontece? Vai perecer no lugar que está lá. Aquilo que nós comentamos, para que Jesus vai vir? Para quem está esperando. Para quem não está esperando, vai continuar no mundo em que se vive. Ele vai voltar, a pessoa vai ficar. Por que não está esperando? Porque para os homens tem aquele negócio, assina aqui, assina ali para comprovar se é isso mesmo. Para o Senhor é palavra. Você confessou, amém. Você está escrito lá. Você fala aqui, está ligado no céu. As pessoas concordam, concordado no céu. Vocês se lembram disso? Até nós comentamos alguns dias atrás, estávamos falando sobre família, onde há concordâncias erradas que chegam lá no céu, tem coisa para baixo. Lembra, Ananias e Safira concordaram com algo errado aqui embaixo? Você lembra? Casalzinho, concordaram com pleita comunhão, mas com algo errado. Concordaram em enganar Pedro. Enganar, na verdade, a Deus. Pedro ali era instrumento de Deus. Mas o Senhor vale a palavra. A partir do momento que nós declaramos que nós cremos e permanecemos crendo na palavra, se ela aponta para um lado, a gente tem que ir. Senão, na verdade, eu não estou debaixo de bênção nenhuma. É fé e obras. É fé e obras. Fé e obras. É como, por exemplo, quando a gente fala a respeito disso, né? Você tem que ter obras, senão tua fé é morta. Quando a pessoa fala assim, obras, mas basta eu ter fé, mas já basta eu crer. Está escrito que é fé e obras, então é fé e obras. Para eu não invalidar minha fé, não, simplesmente fé é como uma árvore que Jesus plantou, uma árvore frutífera, mas ela não tem fruto, ela não dá fruto. Lembra o que aconteceu com a árvore que Jesus foi procurar fruto nela? Ela devia ter fruto, você lembra o que aconteceu? Deus amaldiçoou ela, uma coisa, é como se fosse uma fé sem obras. É algo morto. Simplesmente uma árvore que não dá nada para ninguém. Ela simplesmente está lá. Mas se eu tiver de não ter obras, não é que simplesmente vou deixar de receber meu galardão? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu não falo da palavra, olha só, vamos afunilar as coisas aí. Quando eu não falo da palavra, vai muito mais além daquilo que a gente pensa. Quando eu não falo da palavra, é mais do que, por exemplo, eu não vou usar a expressão omitir, porque omitir é pecado, diz lá em Tiago. Mas é nem, por exemplo, é mais do que eu não me expor. Quando eu não falo da palavra, e se alguém, por exemplo, que Jesus morreu por ele, essa pessoa pode ir para o inferno por minha causa, porque eu não falei da palavra para ele. Quando eu falo assim, não, puxa, as pessoas podem ser que não me aceitem. Pode ser que essa pessoa também não seja aceita no reino dos céus, porque eu não falei do evangelho para ele. Às vezes a gente se preocupa tanto com a gente, diante do mundo, do que diante de Deus. Então é muito mais sério do que parece. Então voltando aqui, para a palavra, voltando para o evangelho. Quer fazer algum comentário? Voltando para cá, para o evangelho, voltando para a palavra. Então a gente percebe, irmãos, que eu tenho que crer na palavra, eu tenho que crer no evangelho para que isso possa ser real na minha vida, para que isso possa acontecer e se concretizar na minha vida. E olha só que interessante. Alguns dos judeus, eles pediram para que Paulo voltasse semana que vem. Puxa, Paulo, fomos instruídos essa semana, volta semana que vem para a gente continuar falando sobre o mesmo assunto. Isso diz na tradução da linguagem de hoje, assim, de uma maneira mais clara. Volta para que a gente venha se instruir sobre o mesmo assunto. Semana que vem, sábado que vem, todo sábado era sábado, de estar conversando sobre, esclarecendo dúvidas, sobre as leis, sobre os profetas, sobre a vontade de Deus. E olha só. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas a questão, muitos se interessaram sim, mas existia um outro grupo de pessoas.
que existia um grupo de pessoas ali que, na verdade, os blasfêmios, os invejosos, né? Porque despertou o interesse ali no povo, né? É interessante que isso aí são exatamente as obras da carne que diz lá em Gálatas, né? As obras da carne, inveja e aquela coisa toda. E eles se despertaram, por quê? Porque as pessoas estavam dando crédito para Paulo. E Paulo estava pregando exatamente aquilo que eles não queriam que fosse pregado. Lembra? E Paulo falando a respeito da ressurreição de Jesus, e eles não queriam que isso fosse anunciado diante das pessoas. Então o que eles faziam? Eles causavam aquela rebelião, aquela confusão toda para confundir aquilo que Paulo dizia. Diz aí, olha lá, versículo 45, diz assim: então os judeus, vendo a multidão, se encheram de inveja. Não os judeus que pediram para que ele voltasse, os outros judeus. Eles se encheram de inveja e blasfemaram e contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: ministro, que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, vocês rejeitaram, e vos não julgais digno de vida eterna. E nós voltamos, por esse motivo, né, nós estamos voltamos agora então para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, e para que sejas a salvação até os confins da terra. Porque você se lembra que a gente leu lá em Atos capítulo, lá no comecinho, lá Atos capítulo 1, que o Evangelho seria pregado até os confins da terra, e os judeus tinham essa barreira quando se falava em confins da terra. Eles ficavam ali mais por Jerusalém, mas por aqueles cantinhos ali. Lembra que nós falamos a respeito de confins da terra? Porque eles entendiam por confins da terra, você se lembra? Então, aí Paulo, na verdade, aqui também, embora teve muitos que se converteram, espalhados por causa da perseguição, mas Paulo agora vai exatamente para esse lugar, usando essa expressão, para os confins da terra, para que se cumprisse também a palavra de Deus. Mas algo assim bem interessante, né? Quando se fala a respeito de alguém não ser digno de ser salvo. A gente, na verdade, o evangelho que a gente prega hoje, ou que se prega muitas vezes hoje, você não aceitou, não tem problema. Com o tempo você vai entender, né? Você vai aceitar. Isso é questão de tempo. Isso falava diferente, irmão. Isso não é digno. Isso não é digno. Então a palavra era mais direta. Hoje o homem muitas vezes ele tenta negociar as coisas, né? Negociar. Às vezes negocia pecado, negocia tudo, né? Então barganha só, né, irmão? Eu falei barganha, mas já te espera. A feira de domingo já vem na mente. Mas então a pessoa negocia hoje, mas na verdade, irmão, no evangelho não tem negociação. Se eu aceito, amém. Se eu não aceito, sinto muito, problema é seu. Em outras palavras. Porque quando alguém ouve o evangelho uma vez, ele já pode ser julgado por aquilo que ele ouviu. Não, mas ele não teve mais oportunidade. Mas ele já teve uma chance. A questão é quantas oportunidades nós temos para obedecer, para consertar nossas vidas, para nos chegar a Deus. A pessoa tem para ser salva. Quantas vezes a gente fala de Jesus para alguns e o sujeito quer nem saber de Jesus, quer viver a vida dele, quer continuar, né, na redondinha, né, desce redondo, quer continuar nas baladas, quer continuar na vida toda, aquela vida toda, né, aquela loucura, né, do mundo aí, né. Então, é interessante, né, algo muito sério. E os gentios ouvindo isso, o que aconteceu com eles? Eles alegravam e eles glorificavam ao Senhor, né? E a palavra do Senhor. E eles creram, todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então o que acontece, irmão? Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, quando ela aceita o Evangelho, o que acontece com ela? A palavra de Deus diz que quando eu me achego ao Senhor, o meu nome é escrito num livro chamado Livro da Vida. Nós já comentamos sobre esse livro da vida. Por que Jesus faz essa analogia, essa comparação? Lembra que nós comentamos? Porque os judeus tinham um livro que era escrito o nome de todos que viviam. Então, quando a pessoa nascia, o nome dela era escrito no livro da vida. Quando a pessoa morria, o nome dela era apagado do livro da vida. Vocês se lembram disso? Então, nosso nome é escrito no livro da vida.
Cordeiro, do céu, a glória. Então o que acontece? Os anjos fazem festa, os anjos se alegram. Então, o que acontece? A pessoa ela está predestinada à vida eterna, ou seja, se ela morrer agora, ela vai ter vida eterna com o Senhor. Você entendeu como é que funciona? Agora, a partir do momento que essa pessoa rejeita, é como se, ou a partir do momento que eu falo assim, não quero mais Jesus, eu vou viver minha vida, eu gosto de Jesus, de pastor, negócio de obreiro, eu vou dar muito trabalho, eu vou ficar vivendo a minha vida mesmo, eu vou esquecer um pouco de evangelho, vou viver um pouquinho minha vida, dar um conforto para a minha família. O que acontece? Meu nome é apagado do livro da vida. Para Deus eu não tenho vida. Para o Senhor eu não tenho vida. Acontece aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Vai chegar aquele montão de gente diante do Senhor, dia do julgamento, trono branco, isso assim, trono branco, julgamento condenatório. O Senhor vai falar, não te conheço. Você não vai entrar aqui porque eu não te conheço. Sabe aquelas festas, que as bodas, né? Sabe aquelas festas que só entram os convidados, só entra aquela pessoa que recebeu o convitinho? E fica um cidadão lá na porta, né? Portinha, ó. Tem uma porta de passagem para o cidadão ficar lá, né? Deixa eu ver o seu convite. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver. Só não trouxe, olha. Tem ordem para deixar, porque é trabalho, tem ordem para deixar só quem tem o convite. Então você está como desconhecido. Diante do Senhor, irmãos, tanto quando a gente rejeita o Evangelho, quando a pessoa rejeita o Evangelho, como o Senhor fala não para Jesus, parte para viver a própria vida, para ele eu sou desconhecido. Então, para aquele tipo de pessoa que Jesus estava falando lá em Mateus 7, 21 a 24, vocês se lembram? Fizeram tantas coisas em nome de Jesus, ele falou, não os conheço. Desconhecido. Eles estavam fazendo obras por si só, largando a palavra para lá. E a regra de Deus estava ficando de lado. Então, para o Senhor funciona assim, obra morta. Sim, mas o que acontece? Eles estavam fazendo obras, aquilo que a gente sempre comenta, às vezes obras de Deus, carrega o nome de homem, mas o nome dos homens é glorificado e na verdade é algo totalmente fora, contra a palavra de Deus, aquilo que nós sempre comentamos. A questão não é simplesmente fazer, a questão é como é que nós fazemos. Na autoridade de quem que nós fazemos, sim, mas como é que é para ser feito? Porque no trabalho, lá no trabalho, irmão, funciona assim. Começando desde o começo do processo, para ajustar a máquina, por exemplo, eu não posso chegar simplesmente fazendo qualquer coisa assim, porque tem um cidadão lá que é um colaborador lá, sabe? Ele passa lá, de máquina em máquina, ele passa para saber o que está sendo feito. Às vezes ele pergunta assim, você já fez isso? Não. Tem que fazer isso aqui, ó, depois do processo é esse. O processo está passo a passo lá. E não basta eu simplesmente produzir. Tem uma regra lá para que eu venha produzir. Ah, não, ajustei máquina, tá jóia. Mas cadê o desenho? Cadê o processo? Cadê o plano de operação? Cadê isso? Cadê aquilo? Tem que estar tudo ali. Senão eu falo, faz o seguinte, para aqui, providencia a documentação, depois você traz, você acerta e você continua produzindo. Aí vai valer alguma coisa. Senão, passar a auditoria lá, ó, complica todo mundo. Então você percebe que não basta simplesmente fazer, tem as regras para que seja feito assim, assim, assim. E a regra quem é que dá? A regra do Senhor é que dá para cada um de nós. Para que seja feito da maneira que Ele determina. É aqui tudo bem? Tudo bem. Então, irmãos, eu vou fazer mais um comentário, algo assim bem interessante. Olha só. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E por quê? Por que a palavra do Senhor, até então, ela podia ficar ali retida em um determinado lugar. Mas tanto quando havia perseguição, como também quando havia rejeição, eles iam para outro lugar. Isso é automático. Não, o povo rejeitou, não, vamos ficar aqui, vamos insistir um pouquinho mais, quem sabe o povo aceita. Não existe isso. Rejeitou? Pode. O tempo é precioso, não tenho tempo, eu vou levar a palavra para quem está interessado. Você se lembra quando nós fizemos a ilustração aqui da pessoa que ela, na verdade, não quer aceitar a palavra, e na verdade você engancha nela e fala, não, você vai ter que aceitar Jesus, vai ter que entregar a sua vida para Jesus. Você lembra? Nem você não anda, mas também nem ela. Porque outros que talvez estariam ouvindo e talvez aceitando o Evangelho, você não chega até eles porque você está insistindo em algo que a pessoa já rejeitou. Então, para por ela, intercede por ela. De vez em quando você vai lá, lança a semente, mas intercede por ela. O Espírito Santo vai fazendo a obra, mas se voltar totalmente para aquilo ali, cada um tem seus valores aí, né? Segundo, biblicamente falando, não compensa. E agora olha só, para a gente encerrar. Mas os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram uma perseguição contra Paulo, também contra Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, fora da cidade. E o que eles fizeram? Puxa, lançaram nós para fora.
Teve um momento que Paulo voltou para a cidade pregar o evangelho de novo. Uma vez que espancado, deixaram quase meio morto. Paulo, onde você vai? Continua pregando. E é interessante, quando você vê os heróis da fé, você vê que tem vários homens que aconteceu exatamente isso com eles. Todos ensanguentados assim, respiraram, se limparam daquilo e continuaram, sacudindo o pó, continuaram pregando a palavra. E interessante que, olha o que eles fizeram. Sacudiram o pó, né? Porém, contra eles o pó e dos pés, e partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora, vem aqui, quem que mandou eles fazerem isso? Jesus mandou eles pregarem agora, vem aqui. Se a sua cidade, sua região, se aquele lugar não deu crédito para a palavra, espera aí, sacudiu o pó. Alguém pode pensar assim, puxa, aí é ignorar, né? Ignorar o plano e o sacrifício que Jesus fez na cruz. Né? Só ignora aquele que rejeita. Aquele que rejeita, ignora. Aquele que rejeita, crê na palavra como ela é. Aquele que rejeita o Evangelho, aquele que rejeita o plano da salvação, aquele que rejeita a obra de Deus. Na verdade, olha só quem mandou eles fazerem isso. Abre em Mateus capítulo 10, versículo 14. Vamos ver o autor de isso, né? Mateus capítulo 10, verso 14. Alguém que encontrar pode ler para nós, por favor? Leia o 13 também. Então, do 12 ao 14. Vamos lá. Vamos pegar a parte completa, a parte toda. Mateus capítulo 10, do versículo 12 ao 14. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a paz, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles daquela cidade. Eis que vos envio como ovelha entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Amém. Quem que mandou Jesus? Quem que mandou eles sacudir o pó? Jesus. Eles estão dentro da palavra. Então, não deu crédito, não posso fazer nada. Quando a pessoa rejeita aquilo que nós falamos a respeito da palavra, ela está rejeitando o próprio Deus. Às vezes a pessoa ela se acha assim, ela fala assim, puxa, rejeitado. E a pessoa acha que rejeitou ela. É um sentimento assim bem comum, porque Samuel também, você se lembra quando nós falamos alguns dias atrás? Quando o povo rejeitou o comando de, entre aspas, o comando de Samuel, porque Samuel era juiz também, era profeta, mas também era juiz. E após a vontade de Deus era apresentada através de Samuel. Deus falava para Samuel a vontade dele, Samuel expunha para o povo, ó, Deus quer isso, Deus quer assim. E o povo começou a rejeitar a Samuel, e Samuel orou a Deus, o povo está me rejeitando. E o que Deus falou? Samuel, antes de rejeitarem a vocês, rejeitaram a mim. Ou seja, o governo era de Deus, porque Deus governava. E o que eles fizeram? Eles pediram um rei como as outras nações tinham. Hoje, o que é hoje? A gente vê como as coisas andam. Então, quer dizer, e aí a gente começa a analisar, né, na palavra, quando alguém ele rejeita a vontade do próprio Deus, Senhor, acontece aquilo que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 29, no versículo 1. Sabe quando uma pessoa de dura serviço, ela não se inclina para o Senhor? O que acontece? Ela é quebrantada de repente de tal forma que não há remédio, não tem cura. Ela é quebrantada muitas vezes. Aconteceu isso com Saul. Deus falou para Saul, não quero mais Saul, não quero mais Saul. Deus falou assim para o cidadão, porque não executava a vontade de Deus, ele estava preocupado mais com a popularidade dele do que com a vontade de Deus ser estabelecida. Mas professor Paulo, por exemplo, ali, sacudindo o pó, não é tirando o pó, não é ignorando aquelas pessoas, como não deu crédito, então não seguiu o caminho e pronto, acabou. É isso que quer dizer? É sacudir do pó? Se tinha alguns costumes, alguns versos, por exemplo, mas também era o ato. Era o ato, né? Porque naquela época lá não tinha assuntos, né? Assim, agora mais tinha, né? Agora mais tinha. Exatamente, né? A gente chegava lá e estava aquela sacudida do pó lá, né? Você acha que era outra cidade empoeirada?
Mas, de certa forma, né? Mas e se, por exemplo, no dia de hoje, né, se a pessoa não quiser dar crédito, você deixa para lá e segue o caminho. Sim, mas não tem pó. Não tem pó, mas não. Tudo bem. Pastor, eu faço fazer isso aqui no fora porque quando você chegava, você dava uma água para os pés, né? Quer dizer que te rejeitaram, então você sacudia o pó por esse motivo, né? Então o viajante era recebido ali e lavava os pés antes da entrada da casa, né? O fato que o próprio Jesus fez. Interessante que até Simão, embora convidou Jesus para comer na casa dele, mas ele foi repreendido por isso. Jesus podia falar assim: ô Simão, ainda bem que você convidou para fazer um pouquinho aqui, hein? Olha só. Aí ganhei o dia. Simão chamou para Jesus para comer na casa dele, mas Simão estava de olho nos erros de Jesus. Aí Jesus chegou lá, né, sentou e não lavou as mãos, mas chegou e sentou. E aí chegou uma mulher pecadora, aquela coisa toda chorando ali, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, os cabelos enxugando, aquela passagem toda que a gente conhece. Mas enfim, quando Simão pensou em repreender Jesus, né, aquela mulher, Jesus falou: Simão. Jesus, quando começou a contar a história para Simão, né, cheguei na tua casa, você não começou a contar a história a respeito de amor, né, colocando na balança, né, quem mais um determinado homem amou. Aí Jesus começou a contar a história para ele. E Jesus, no final da história, para resumir e encurtar, falou assim para ele, exatamente isso que o Cláudio está dizendo: cheguei na tua casa, Simão, você não lavou os meus pés, deu ósculo, você não... Então Simão deixou de fazer algumas coisas que era comum fazer, porque exatamente naquela época não tinha esse privilégio que a gente tem hoje. Então o anfitrião, o que recebia, o dono da casa lá, vamos supor, chegava, tinha todo um ritual que fazia quando o visitante chegava. Isso era uma honra. Como quem diz assim: eu te recebi bem. Então, exatamente. Interessante. Amém. Mais algum comentário? Então tá certo. Então, semana que vem, irmãos, próxima terça-feira, a gente tem aquela introdução, né, do livro dos Atos, no capítulo 14. E no capítulo 14 tem algumas coisas assim interessantes que a gente vai ver se a gente acha uma brechinha para partir para o lado de doutrinas bíblicas, porque a gente vê assim que existe até assim, no meio da igreja no geral, tem algumas dificuldades, assim, algumas dúvidas, embora que seja uma igreja nova, e algumas pessoas se converteram aqui, então existem algumas dificuldades assim com relação a Deus, com relação assim ao Espírito Santo, com relação aos anjos, com relação aos demônios, com relação ao caráter do próprio Deus, algumas coisas assim desse tipo. Então, nesse meio termo, entrando no capítulo 14, a gente vai encontrar uma brechinha, a gente vai entrar com esse assunto sobre doutrinas bíblicas, né? Sobre sobre a história, alguns assuntos a respeito dos atributos de Deus também, a respeito da eternidade, da ciência, de presença, de potência, né? A respeito também da pessoa de Cristo, que Cristo era divino, mas também Cristo tinha seu lado humano, e também a respeito da personalidade, da divindade do Espírito Santo, e da Trindade, e da criação do mundo, e de várias linhas de pensamento a respeito da criação do homem, anjos maus, anjos bons, também a respeito da lei adâmica, né, da penalidade que caiu sobre Adão, da queda do homem, da origem da alma, muitos assuntos assim bem interessantes que eu creio que juízo final, né, imortalidade da alma, algumas coisas que eu creio assim que bate a dúvida muitas vezes na pessoa, principalmente, irmãos, a gente não está falando simplesmente nos cursos, principalmente quando a gente é questionado a respeito disso. A pessoa fala assim: puxa, mas eu não sei, sabe? Porque muitas pessoas são enganadas às vezes por falta de informação, e por falta de informação às vezes começa um outro tipo de crença, coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, e a pessoa às vezes está com a Bíblia na mão e fala assim: não, mas a Bíblia é verdade absoluta. Eu sei que é verdade absoluta, sempre foi, sempre vai ser. A questão é que para algumas coisas, para entender algumas coisas, a gente tem que
procurar, a gente tem que estudar. Você lembra Paulo, quando ele estava na prisão, falou lá, né, a respeito de Troade, ó, traga os pergaminhos, traga minha capa, traga meus livros, traga... Então, quer dizer, eles estudavam também a respeito disso, não é? Ou seja, de certa forma eles faziam seus estudos. Você lembra a respeito de Daniel? Ele buscava sabedoria onde? Os livros também. Então, nós temos que estudar a Bíblia, irmãos, e usar todo tipo de recurso que a gente puder para o nosso crescimento. Todo tipo de recurso. Né? Notebook, eu fiquei, não. Irmãos, se é para o teu crescimento, irmão, vai. Se é para a tua edificação, aproveita. Tempo atrás, só para terminar, vou fazer esse comentário. Tempo atrás chegou um amado lá no trabalho. Eu respeito, claro que respeito todo tipo de pensamento. Muitas vezes não concordo, mas respeito, cada um tem seu pensamento. Mas ele comentou assim para mim, né? Porque eu tenho uma Bíblia, né? Agora eu não tenho, eu tenho uma Bíblia no telefone, então o que acontece? Para mim é benefício, por quê? Porque do escuro, quando eu venho, eu trabalhava das 6 às 18, eu chegava para ir trabalhar, estava escuro, mas eu também voltava, também estava escuro. Às vezes você quer fazer aquela leitura, aquela meditação, sabe aqueles 5 minutos assim de leitura até o ônibus sair? Então, tudo escuro, então você liga o telefone, assim, fica clarinho, fica mais clarinho ainda, quanto mais escuro, fica bem clarinho, então você vai na palavra e tal, até dar o soninho, você para. Para a gente é benefício, porque de certa forma você está carregando a palavra. Alguém falou assim para mim, falou assim, putz, eu tinha a Bíblia no telefone, mas eu não sabia. Eu falei, então, pô, as coisas que chegam aí, assim, no meio do povo de Deus, e, por exemplo, aquele negócio de Bíblia no celular, o que você acha? Nossa, às vezes a pessoa está deixando a palavra de Deus de lado e adaptando algumas coisas assim ao Evangelho. Pô, mas deixando a palavra de Deus, mas a palavra que está escrita lá não é a mesma que está no papel? Não, então mas é que a Bíblia, né, meu? Não, a Bíblia não faz muito tempo que ela está assim bonitinha, do jeito que você conhece. Porque, bom, se você for olhar pela lógica, então você vai ter que fazer como nos tempos de Jesus, você vai ter que arrumar uns rolos para você, daqueles rolos, e não tinha separação de nada, nem capítulo, nem versículo, nem nada, você tem que procurar mesmo. O que Jesus fez quando deram para ele o rolo lá nesse negócio? O que ele fez? Ele procurou, quando estava escrito, Jesus procurando os rolos, quando estava escrito Isaías 61, para ler aquilo que se cumpriu na vida dele. Então, irmãos, vai ter que dar um rolo para você vai andar com os rolos e vai da Bíblia. Porque o tempo se passaram, é claro. De um lugar, a palavra não pode sair, é daqui de dentro. Agora, se você vai usar um notebook, se você vai usar, por exemplo, como recurso, se você vai usar um celular, se você vai usar um tablet, se você vai usar isso, se você vai usar aquilo, se você vai usar isso para um benefício teu, para facilitar a tua vida, aí, irmãos, vai nessa. Vai ser muito mais barato que você baixa um monte de Bíblia, um monte de versão, de graça muitas vezes. Benefício teu. Desculpa falar assim, mas sabe quanto é que custa uma Bíbliazinha aqui? Quando eu comprei estava 130. De repente você pode baixar uma e não pagar nada. 180. Subiu mais, tá vendo? Então, é o preço. Agora. Eu vejo que é cultura de algumas igrejas, né? Nós temos algumas religiões que elas chegam a valorizar tanto a formação disso daqui em livro, que daí faz parte da sua liturgia a entrada do livro. Não precisa ler. Você, nos ensinamentos dele, você não precisa necessariamente ler a Bíblia. Mas a Bíblia, na forma de livro, é uma coisa sagrada, é uma coisa, faz parte da liturgia deles, há músicas voltadas para a formação da Bíblia. Então eu vejo que é isso que é tipo o mundo mesmo dentro da igreja, né? A pessoa dando a valorização para o livro e não se importando necessariamente com o que está escrito dentro dele, né? A chamativa das outras religiões, que é valorizar e santificar o livro e se esquecer necessariamente com que é tão assim que tem o livro, a Bíblia, santifica a Bíblia, entra com a Bíblia cantando tudo mais, mas quando vai seguir a sua forma litúrgica tem já um outro livro preparado, a gente deixa a Bíblia de canto, não precisa da Bíblia agora e vamos seguir de outra forma. Assim, é tradição, né? Adoro o livro em si, mas não honra a palavra dele. É que nem, por exemplo, que a gente faz no último domingo de todo mês, que a gente faz. Muitos talvez que viessem ver que talvez venha no último domingo, pode se escandalizar. Passar um vídeo de mensagem, não tem pastor aqui não. Veio a coisa aqui, tem que passar uma mensagem de vídeo, mas a gente faz, então nós comentamos tudo que é para edificação do corpo de Cristo, seja um vídeo cristão, ou
mensagem cristã, seja um filme cristão, seja o que for, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo, eu estou aqui. É para o crescimento? Vamos lá. Não foi Hitler que queimou as Bíblias também? Teve um monte de gente que queimou a Bíblia. Não, mas eu sei, mas parece que foi um filme, né? Estou lendo os livros aí. Jogava as Bíblias, aquela pia de Bíblia, né? Foi, né? Na época de Lutero, teve umas queimadas. Ai, fala pra você não. A fogueira foi grande. Queimou várias vezes. Teve várias. Estou lendo esse livro, Heróis da Fé aqui, olha, teve umas fogueiras de Bíblia aí que não foi fácil não, mano. Fazer aquelas pilhas enormes nas praças públicas e botava, pô. Dava pra ver de novo, gente, as histórias, né? Isso quando queimava as pessoas. É isso, quando queimava as pessoas. Mas amém, irmãos? Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Na terça-feira, próxima terça-feira, a gente vai estar aqui dando introdução, né, com aqueles vídeos, né? Do seu chefe. E vai estar comentando mais alguma coisa, se for assim, se o tempo nos permitir, tá bom? Mais devo comentar? Então, tá bom. Vamos colocar aqui, tá? Em nome de Jesus. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui. Deus, mais uma vez, Deus abençoe grandemente suas vidas em nome de Jesus. Deus abençoe o Lucas, o Anderson. E eu quero aproveitar a oportunidade, pedir para quando você esteja orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, graças te damos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aprendendo a Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que tem tantas pessoas sedentas, tantas pessoas buscando por essa oportunidade, muitas vezes não tem. Nós agradecemos ao Senhor por sermos os escolhidos a ouvir da Tua Palavra nessa noite, que ela possa permanecer no nosso coração, que ela possa gerar mudança dentro de nós, que não venha ser somente palavras escutadas, ó Deus, ou ditas, mas que venham ser palavras, ó Deus, que nos restaurem, que nos vivifiquem, nos preparem no caminho da santidade, nos guie na verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós abençoamos este lugar, as pessoas que se dispuseram a estar aqui para ouvir, para receber da Tua Palavra. Nós abençoamos, ó Deus, o pastor Paulo, que tomou a direção, ó Deus, que tem ofertado a sua vida para que o Espírito Santo possa falar conosco através dos seus lábios, através das suas atitudes. Ó Pai, nós clamamos para que o Senhor venha nos guardar enquanto voltamos para as nossas casas. Se for da Tua vontade, dá-nos a oportunidade de compartilhar, ó Deus, essa palavra com outras pessoas. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição do Senhor para estarmos dentro do Seu propósito, dentro do Seu querer. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a tua vida em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação separada do Espírito Santo esteja contigo, permaneça contigo para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar contigo, permanecer contigo, amar todos os dias da tua vida, e fique perto do Senhor para que você sempre ouça a voz de Deus. Amém, amado? Amém. Faça que o Senhor te acompanhe, participa conosco aqui na nossa recepção, em nome de Jesus. Amém.